Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Marcondes Machado, professor de Direito Penal aqui da Concurseria. E o nosso tema de hoje, na sua preparação para o concurso, é a eficácia temporal da lei penal. Vamos a ele? Então vamos lá, eficácia. O que é eficácia? Vamos começar pelo seu conceito. Eficácia é a capacidade de produzir efeitos. Isso é eficácia. Ora, uma norma, ela não vale a todo tempo e em todo lugar. Não existe uma norma que tenha validade a todo tempo e em todo lugar. Por isso que nós discutimos dois tipos de eficácia. Olha aqui, ó. Eficácia temporal, a norma na sua relação com o tempo, e eficácia espacial, a norma na sua relação com o espaço. Em outras palavras, a relação de tempo e a relação de espaço na produção dos efeitos da norma. O que nós analisaremos hoje, nessa aula, na tua preparação, que você está aí firme, estudando, que você não perde tempo, eu sei que você está com propósito, vai passar, né? A gente tem que acreditar nisso. Se a gente for estudar, simplesmente por estudar, não leva a lugar nenhum. Nós vamos estudar para passar, vamos estudar até passar. É isso que você vai fazer. A eficácia, então, temporal, ela deve ser analisada a partir de uma categoria fundamental, que é a vigência. Veja, olha aqui. Eu estou discutindo com vocês a produção dos efeitos da norma no tempo. Então, muito bem. Eu tenho uma norma que ela foi criada no dia 2 de janeiro de 2017. O seu processo legislativo se encerrou com a votação, se encerrou não, perdão, a votação a votação e aprovação dessa norma se deu no dia 2 de janeiro de 2017. E ela veio a ser publicada no dia, vamos supor, dia 3 de janeiro de 2017. Ela foi publicada, ela foi levada ao conhecimento público, levada ao conhecimento da coletividade, nessa data. Bom, é a partir dessa data que ela já produz efeitos? Não sei. Por quê? Porque pode ser que nesse caso aqui exista um período chamado de vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o período em que uma norma, depois de aprovada e já publicada, ela fica para o conhecimento da coletividade, mas sem produzir efeitos. Ela ainda não produz efeitos. Ela só vai valer, por exemplo, depois de 3 meses. Só vai valer a partir do dia 3 de abril de 2017. Vamos dar um exemplo. A partir desse momento, nós temos a vigência da lei. A vigência é a partir de quando ela passa a produzir os seus efeitos, né? Essa vigência que pode se dar com a publicação, então uma vigência imediata, ou então uma vigência que se inicia depois do período da vacatio legis. Beleza? Então tá. Então vamos voltar para cá. Então, vamos seguir. Essa é a regra. Uma norma, ela vale ou ela produz efeitos a partir da vigência até o seu encerramento, até a sua extinção.
seja porque ela foi revogada expressamente por outra norma. Então, eu tenho uma norma que revoga essa, então acaba com a vigência dela, deixa de produzir efeitos. Ou então porque ela foi revogada tacitamente. Existe uma outra norma que disciplina o mesmo conteúdo dessa, mas trata de maneira diferente. Ela não diz que revogou a lei A, mas ela trata sobre o mesmo conteúdo de maneira diversa. Isso é uma revogação tácita. Como regra, uma lei produz efeitos durante o período da sua vigência. Essa é a regra. Mas nós veremos que existem situações de extratividade da lei, inclusive da lei penal. Extratividade, uma vigência, ou melhor, uma produção de efeitos para além do seu período de vigência. Então, vou repetir. Na extratividade, significa que ela produz os seus efeitos para além do período da vigência. Ela produz efeitos antes de entrar em vigor. Ou ela produz efeitos depois de extinta. Veja. Deixa eu repetir aqui para ficar mais claro, que talvez eu tenha falado de uma maneira confusa. Uma lei pode produzir efeitos a fatos anteriores. Antes da sua vigência é muito controvertida, mas o que é possível aqui é que os fatos sejam praticados antes dela e ela venha produzir efeitos em relação a eles. E que ela venha produzir efeitos em relação aos fatos que ocorreram depois da sua vigência. É isso que eu quero dizer com extratividade. Ela incluir ou ela incidir sobre fatos anteriores e fatos posteriores à sua vigência. Tranquilo? Acho que agora ficou mais claro, tá? Porque a regra normal, a regra ordinária, é que a lei discipline os fatos ocorridos apenas durante a sua vigência. Então, vamos olhar aqui essa questão da extraatividade. A extraatividade, ela ganha relevância quando eu tenho mais de uma lei que seria ou poderia ser aplicada a um fato só, né? E nessa ideia de extraatividade, eu destaco a ultraatividade, que é esses efeitos da norma em relação a fatos posteriores à sua vigência, e a retroatividade, que é a produção de efeitos em relação a fatos anteriores à sua vigência. Tranquilo? Então vamos discutir como que isso se dá no direito penal. Bom, a Constituição, ela de cara, ela já diz o seguinte: a lei penal não retroage, a lei penal, ela não atinge fatos anteriores à sua entrada em vigor, ela não alcança fatos anteriores, exceto para beneficiar o réu. Então eu tenho duas leis, a lei A e a lei B. A lei B, ela é mais grave. Olha aqui, ó. Vou colocar no quadro para isso ficar um pouco mais claro. Então vem aqui, ó. Eu tenho um fato A. Aqui é uma linha do tempo. Esse fato A foi praticado nesse momento específico.
no dia 5 de janeiro de 2016. Esse fato A, ele estava disciplinado por uma lei 1. Só que essa lei 1, ela vigorou, ela teve vigência até 5 de fevereiro de 2016. Então, quando esse fato A foi praticado, ele estava submetido à lei 1. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que seja o crime de homicídio. A pena do crime de homicídio hoje é de reclusão de 6 a 20 anos. Né? E a lei A estabelece essa pena de reclusão de 6 a 20 anos. Daí eu tenho uma lei nova. Que o que ela faz? Ela aumenta a pena do crime de homicídio. Ela transforma essa pena de 8 a 30 anos. Bom, essa lei, ela é mais gravosa. Ela é pior ao acusado desse crime. Ela é pior ao agente. Ela estabelece uma condição mais gravosa. Então ela, por essa garantia constitucional, essa lei nova, ela não pode retroagir. Agora vamos imaginar diferente. Que essa lei nova, ela fosse menos gravosa. Ou seja, que essa lei nova, ela fosse mais benéfica. Por quê? Porque ela estabelece uma pena agora de 4 a 10 anos por esse crime. Esse crime foi praticado na vigência de uma lei anterior. Mas por que existe uma lei nova que é mais benéfica, que ela é menos gravosa, ela é mais benéfica, então ela se aplica, ela retroage a esse fato anterior. Tranquilo? É essa a garantia constitucional aqui do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Vamos seguir adiante. Isso que eu comentei contigo está previsto também no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que é a chamada novatio legis in melius. Novatio, nova, legis, lei in melius. Uma lei nova, mais favorável ao acusado. Diz o Código, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, ela aplica-se aos fatos anteriores, ainda que esses fatos tenham sido decididos por uma sentença definitiva. Ou seja, eu pratiquei o homicídio numa época em que a pena do homicídio era de 6 a 20 anos. Eu sou condenado por isso. Quando eu estou cumprindo pena, vem uma lei que muda a pena desse crime de homicídio. Ou que estabelece alguma causa que diminui a pena. Essa lei vai se aplicar a mim, muito embora ela não tivesse em vigor durante a época em que eu pratiquei aquele fato. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Então ela retroage. Ela se aplica aos fatos passados. Tranquilo? Beleza? Vamos ao próximo. Abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Abolitio criminis está previsto também no artigo 2º do Código Penal, no caput do artigo 2º, na cabeça do artigo, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dessa lei posterior, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha aqui. Eu, no dia 5 de janeiro de 2016, eu pratiquei um crime de aborto. Eu sou condenado por esse crime de aborto. Só que agora, em 2017,
Quando eu estou cumprindo a pena por esse crime de aborto, estou cumprindo pena por esse crime, vem uma lei e que aboliu o aborto. Diz que o aborto não é mais crime. Essa lei se aplica a mim? Se aplica. O que essa lei vai fazer? Ela vai extinguir a minha pena, nesse caso, porque não há mais crime. Ah, mas eu não pratiquei o fato a partir dessa lei nova, eu pratiquei antes. Não interessa, essa é uma garantia prevista na Constituição e no Código Penal. Agora, vem a pegadinha. A pegadinha está aqui, ó. Está aqui no final. Presta atenção, cara pálida. Acorda. Olha aqui. A abolício criminis, ela cessa os efeitos penais. O efeito penal principal, que é o cumprimento da pena, e os efeitos penais acessórios. Mas ela não extingue, não está aqui, ela não extingue, por exemplo, os efeitos civis. Então, uma responsabilidade civil por esse fato continua a existir. Possibilidade de indenização por aquele evento lesivo praticado. Mas daí eu vou discutir lá no direito civil e não aqui no direito penal. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Então vem aqui, ó. Para resumir isso tudo que eu disse. A eficácia temporal da lei. Para resumir, para ficar claro na sua cabeça, para você ter isso sem sombra de dúvidas, porque você vai acertar. Você tem que acertar, né? Se eu tenho uma novatio legis in melius, se eu tenho uma nova lei que ela é favorável ao agente, ela é retroativa. Ela pode se aplicar aos fatos anteriores, ao início da sua vigência. Se eu tenho uma abolício criminis, ela é retroativa. Agora, diferente, se eu tenho uma novatio legis impégios, uma nova lei que é prejudicial ao sujeito. Uma lei que aumenta a pena prevista para aquele crime. Ela, então, não vai se aplicar aos fatos anteriores. Se é uma novatio legis impégios, olha aqui a vigência dela. Ela entrou em vigor hoje. Ela só se aplica aos fatos que serão praticados durante a sua vigência. Não vai se aplicar aos fatos anteriores. Tranquilo? Prestou atenção? Isso vai cair, né? Isso cai, não tem jeito. E cai também a exceção, que está prevista no Código Penal, que são as leis excepcionais e as leis temporárias. Lei excepcional e lei temporária. O que é a lei excepcional? Lei excepcional é aquela que disciplina períodos de anormalidade. Exemplo, estabelece crimes para períodos de guerra, estabelece crimes ou aumenta penas para períodos de calamidade pública. Essa lei, a lei excepcional, ela, segundo o Código Penal, não obedece a essa regra que nós vimos até agora. Eu vou falar qual que é a disciplina dela, mas ela é uma exceção da eficácia temporal. Nós vamos ver qual que é a disciplina. Que também se aplica à lei temporária. A lei temporária, que é aquela que tem vigência determinada, é uma lei com data de nascimento e data de morte. Por exemplo, a lei da Copa. Ela teria vigência durante um período específico. Nessas duas situações, eu tenho que, embora superada a duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram a sua aplicação. Então aqui, ó, terminado o período de sua duração, lei temporária. Cessadas as circunstâncias que determinaram aquela lei, a lei de uma calamidade pública,
ela ainda assim, ela vai se aplicar ao fato praticado durante a sua vigência. Olha aqui, ó, presta atenção. Né? Olha o que eu quero dizer com tudo isso. Para a gente encerrar bem. Olha aqui. Eu tenho uma lei que ela é excepcional ou ela é uma lei temporária. Muito bem. A vigência dela, o termo inicial, então a data de início da vigência é aqui. E ela teve esse período de duração, termo final da vigência. Por quê? Porque ela era uma lei temporária, ela iria vigorar do dia 1 de janeiro de 2015 a 1 de janeiro de 2016. Ou então ela era uma lei excepcional, ela ia valer, ela valeria apenas durante o período da calamidade pública. Bom, o que o Código Penal estabelece? Se o sujeito praticou o fato aqui, mesmo quando essa lei ela não tem mais vigência, ela ainda pode ser aplicada. Então, um juiz, se vai sentenciar, vai decidir sobre esse caso, depois de encerrada a vigência, ele pode ainda aplicar essa lei. Você vai falar assim, mas é óbvio. Não, não é tão óbvio. Por quê? Porque se terminou a vigência dela, eu poderia entender que essa lei foi abolida. E daí, partindo daquele pressuposto da abolitio criminis, se o sujeito vai ser julgado aqui, depois da extinção dessa lei, eu poderia entender que ele deve ser beneficiado com a garantia constitucional da aplicação da lei mais favorável e não responsabilizá-lo por esse fato. Mas o Código veda essa interpretação. O Código não permite essa interpretação com uma regra expressa, que é a regra do artigo 3º. Tá bom? Para tudo isso, você não pode deixar de considerar o tempo do crime. Porque se eu estou discutindo a aplicação de uma lei, eu tenho que saber quando que um crime considera-se praticado. Quando que eu considero que o crime foi efetivamente praticado. Pode ser, as teorias, antes de ler o artigo, pode ser, olha, eu posso considerar o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Seria a teoria da atividade. Exemplo, o momento que eu efetuei os disparos. Né? Segundo, no momento do resultado, no momento em que foi produzida a morte. Porque veja, eu posso efetuar o disparo hoje, a minha vítima ser hospitalizada é só morrer daqui 10 dias. E eu considero o crime de homicídio praticado quando? No momento que eu efetuei os disparos ou no momento em que ela morreu? No momento dos disparos, teoria da atividade. No momento que ela morreu, teoria do resultado. E existe ainda uma terceira teoria, que é a teoria mista ou da ubiquidade, que vai dizer que eu considero o crime praticado tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado. Por que isso é importante? Porque pode ser que no momento que eu efetuei os disparos, eu era menor de idade, tinha menos de 18 anos. No momento em que o sujeito morreu, eu já tinha completado 18 anos. E daí mudam as consequências jurídicas. Ou pode ser que no momento em que eu pratiquei aquela conduta, o crime tinha uma pena X, no outro momento ele tinha uma pena Y. Isso tudo eu preciso analisar. Bom, o Código Penal, quando fala do tempo do crime, ele afirma que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, no momento da conduta. Ainda que outro seja o momento do resultado. Guarda isso, cara pálida. Artigo 4º.
O Código Penal adotou a teoria da atividade. A teoria da atividade considera o crime praticado no momento da conduta, ação ou omissão. Essa é a previsão do Código Penal. Então, tempo do crime, teoria da atividade. Beleza? Assim nós fechamos a eficácia temporal. Um grande abraço para vocês e sucesso!